tema do nosso ano, o tema que nós entendemos que o Senhor tem desejo que nós entendamos esse tema. Nós temos falado sobre o tempo do Evangelho, amém? De maneira mais específica, nós não cremos que esse tempo se resume a apenas esse ano. O que nós estamos entendendo é que nós estamos na estação de Deus, onde Ele deseja comunicar para nós, de maneira bem especial, a sua vontade, amém? Ele tem despertado o seu povo, a sua igreja, para que o conheça de verdade. Então nós temos falado que nós precisamos deixar que Deus faça uma correção daquilo que nós achamos que sabemos de Deus. E tem sido maravilhoso, né? Esse ano, como o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, as nossas vidas tem sido muito bom. Nós começamos a falar, não sei se você lembra, lá no início do ano, em Colossenses, falando um pouco sobre a pessoa de Cristo. E a importância de nós conhecermos de maneira mais profunda quem é o nosso Senhor. Então nós fizemos uma exposição de Colossenses, tentamos fazer, nos esforçamos para isso, para trazer uma visão bíblica de quem é Jesus, tá bom? Porque muitas vezes a nossa visão de Jesus é uma visão completamente distorcida do que a Bíblia fala sobre Jesus. Então a gente fez isso. Nós estamos agora na série de Malaquias tentando desconstruir uma mentalidade errada sobre a pessoa de Deus. Nós destruímos a mentalidade de que se Deus é amor, amor é Deus. Então nós falamos que não. Lembra disso? Nós falamos, ensinamos de que nem tudo que se fala amor é Deus, embora Deus é amor. E a gente tentou ensinar a diferença dessas coisas. Porque à medida que nós experimentamos ambientes no mundo de injustiças sociais, como a gente vê que está aumentando, quando a gente vê que vai aumentando o pecado, a Bíblia diz, o aumento da iniquidade, nós vamos ter um esfriamento do amor. Porque como que um Deus que é amor pode permitir que a gente sofra e assim por diante? Então a gente entende como foi importante Deus corrigir isso no nosso coração. E por agora nós estamos trabalhando um outro conceito sobre a justiça. Amém? O que é a justiça de Deus? E estive durante, acho que no mínimo 3 semanas, se não me engano, ou 4, tentando construir no coração da igreja o conceito bíblico de justiça. E nós vamos então para Malaquias, capítulo 2, verso 17. Vamos fazer a releitura do texto que tanto mexe comigo e tem mexido também com vocês, eu acredito. E a importância de nós permitirmos Deus corrigir esse conceito no nosso coração. Amém? Olha o que está acontecendo aqui. Malaquias capítulo 2, verso 17. Vamos lá. Por fim, eis que tendes irritado o Senhor com vossas palavras. E ainda vocês questionam, e ainda questionais, como é que temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que o Senhor se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar, onde está o Deus do direito e da justiça? Então, nós usamos aí 4 semanas para explicar o que é justiça, mas para, mais uma vez, resumir, né? Talvez você não esteve em todas as reuniões, talvez você não está muito a par do que nós estamos ensinando na igreja. Eu quero fazer um resumo. Então, justiça, nós estudamos vários textos da Bíblia, vários mesmo, mostrando que justiça, então, é o padrão da retidão de Deus. Justiça está relacionado com a santidade de Deus.
Justiça não é algo que Deus decide fazer, é algo que Ele é. Se Ele é santo, então parte da santidade está relacionado com a sua retidão, a sua impossibilidade de pecar, a sua impossibilidade de ser mau. Significa que Deus é perfeitamente santo, correto, né? Então, justiça está ligado à sua santidade. E nós falamos que santidade de Deus é mais do que a pureza moral. O que seria pureza moral? Certo e errado. Para nós, muitas vezes, justiça tem que estar somente ligado com certo e errado. Por que isso é um problema? Porque o que é certo para você nem sempre é certo para mim e vice-versa. A gente vê isso nas famílias, nos casamentos, que se a gente for, não, mas isso é certo, mas para mim não é, para você é. Já viram isso? Então, esses conceitos de certo e errado não é muito fácil de dizer que é a mesma coisa que justiça de Deus. E quando nós falamos que Deus é justo, nós estamos falando que em Deus não existe injustiça. Deus, não existe parcialidade ou imparcialidade em Deus. Deus é reto e justo. E se Ele é reto e justo, Ele é reto e justo com todos. Repita comigo, Deus é justo com todos. E justamente por Ele ser justo com todos, todos vão ter que prestar contas diante desse Deus justo. E nós falamos então que Deus está irado contra as pessoas. Não falamos isso. Nós falamos que Deus está irado contra o pecado no mundo. O problema é que o pecado está nas pessoas. Então, a ira de Deus, nós falamos que ela é revelada dos céus contra toda impiedade de quem? Dos homens que preferiram a mentira ao invés da verdade. Trocaram a verdade de Deus pela sua própria mentira. Então nós concluímos que o homem está morto por causa dos seus pecados. E quando falo homem, toda a humanidade. A Bíblia vai dizer que toda a humanidade então está ferida no seu coração com uma ferida mortal. Lembra disso? Lembra? Que a Bíblia ensina que o coração do homem, o coração do ser humano, tem uma doença mortal, incurável. Não existe nada que possa curar isso. E nós falamos que, aos nossos olhos, muitas vezes a nossa prática religiosa estava tentando de alguma maneira diminuir essa ferida, tentando mostrar que a gente conseguiria dar um jeitinho. A gente disse que não, a Bíblia foi muito categórica que não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que é bonzinho, não há. Aos olhos de Deus, todos os homens se tornaram inúteis. Na sua boca, Romanos 3 disse que é o quê? Lembra? Tem cheiro do que? De defunto. Então a gente disse que Deus é justo e os homens são injustos. E aí a gente perguntou, como nós vamos nos relacionar com Deus justo se nós somos injustos? Então nós concluímos dizendo que Jesus se tornou o nosso justo e justificador. Que pela fé na obra de Jesus é suficiente para nos salvar. Por quê? Porque Jesus, ele se tornou o alvo da ira de Deus. Jesus é o resgatador, o salvador da ira de Deus. E Jesus se tornará o aplicador da ira de Deus. Então esse é um resumo do que nós estudamos até aqui. Amém? Tendo dito isso, semana passada o Senhor nos encorajou e nos despertou a trazer uma palavra de arrependimento. Porque a geração a qual Deus está exortando aqui é muito parecida com todas as gerações que o Senhor chama para ter o encontro com Ele. Essa geração aqui estava debaixo de grandes promessas e grandes profecias. Uma delas, o Senhor havia prometido que da descendência de Davi viria um rei, e esse rei colocaria todos os outros reinos debaixo dos seus pés e subjugaria todos os outros reinos ao seu redor. E ele estava debaixo dessa promessa. E há pouco tempo atrás, através dos profetas Zacarias e Ageu,
O Senhor estava encorajando o povo, dizendo que a glória do último templo seria maior do que a primeira. E a glória da primeira foi muito grande. A glória do templo de Salomão foi maravilhosa. Foi tão grande que ninguém ousava chegar perto. Mas havia uma profecia, uma promessa de que a glória seria maior. Então eles estavam debaixo de muitas promessas, como as promessas de Ezequiel, que nós já lemos, as promessas de Jeremias, as promessas do próprio Daniel. Eles tinham muitas promessas, muitas promessas. Mas eles estavam nessa condição aqui, de questionar o amor de Deus, de questionar a justiça de Deus. E o Senhor está chamando eles para um tempo de arrependimento. E nós estamos falando que praticamente sempre se repete o mesmo conceito. E essa palavra aqui, meus irmãos, não é uma palavra para o mundo. Embora se aplique a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, mas essa palavra se aplica para o povo de Deus. Esse povo de Malaquias era o povo chamado povo de Deus, o povo da aliança de Abraão. Um povo ao qual deveria estar aguardando o cumprimento das promessas e das profecias. Mas o coração deles estava longe do Senhor a ponto de questionar o amor de Deus, a ponto de eles perguntarem lá em Malaquias capítulo 1, como que o Senhor nos ama? Se o Senhor nos ama, por que estamos passando por sofrimento? Se o Senhor nos ama, por que os inimigos ao nosso redor estão querendo nos matar? Se o Senhor nos ama, por que nós estamos pagando impostos tão grandes, tão pesados? Se o Senhor nos ama, por que tanta injustiça? Ok? E agora nós vamos, hoje, começar a responder no próprio texto de Malaquias, qual a resposta que o Senhor dá para uma geração que deveria estar aguardando por Ele, mas está perdendo Ele. Repita comigo, uma geração que deveria estar aguardando por Ele, está perdendo Ele. E você vai ficar impressionado como essa geração que eu estou falando aqui, por não se arrepender e por não aceitar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro conhecimento de Deus, se tornar uma geração quase que incapaz de se arrepender. E é a geração que colocou Jesus naquela cruz. Vocês sabiam disso? Os filhos dessa geração que eu estou falando aqui, os filhos, depois de 400 anos do que aconteceu aqui que eu estou falando, depois de 400 anos, João capítulo 1, eu vim para os meus. Você lembra do texto de Jesus falou o seguinte, olha, eu vim para pregar para a casa de Israel. Lembra disso? Quem não lembra? Eu vim para pregar para os meus. Mas João capítulo 1 diz, mas os meus não me receberam. Quem eram esses meus? Quem? Os filhos dessa geração aqui. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Por que aqueles judeus mataram Jesus? Por que eles não receberam Jesus? Você agora vai entender por quê. Porque eles deveriam estar aguardando o cumprimento das promessas. E aguardar as promessas é aguardar nele. Nele quem? No conhecimento correto de Deus. E por eles terem abandonado o conhecimento correto de Deus, permitindo que entrasse no seu coração as dúvidas do amor e da justiça, esses dois conceitos sempre estão juntos. O que aconteceu? Quando Jesus veio, eles não receberam Jesus. E não só não receberam, como o entregaram para ser crucificado. Ok? Pergunta: se o Senhor viesse hoje, encontraria fé na terra? O que eu estou querendo falar com fé? Uma esperança do Jesus da Bíblia? Porque todo sermão escatológico, o sermão de Jesus, dos apóstolos, dos profetas sobre a vinda do Senhor, sempre está relacionado com o quê? Antes que eu venha, haverá muito engano. Antes que eu vier, antes que eu chegue, haverá muitos que dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Vocês sabiam que antes de Jesus aparecer,
em João capítulo 1, depois de 400, presta atenção, depois de 400 anos do que eu vou ler aqui, presta muita atenção, depois de 400 anos do que está acontecendo aqui em Malaquias, aparece Jesus. Vocês sabiam que antes que aparecesse Jesus, apareceu aproximadamente, pelos que os historiadores dizem, 70 Jesus antes do próprio Jesus? Sabiam disso? Antes de Jesus aparecer, apareceram uns 70 homens se proclamando Jesus. Ou melhor, se proclamando o Messias. Tanto que quando eles estavam discutindo, por exemplo, sobre prender os apóstolos, um homem chamado Gamaliel, ele se levantou e disse o seguinte: muitos outros vieram antes desses, e todos fracassaram, mas se esses são do Senhor, nós estaremos lutando contra o Senhor. Ele já está demonstrando que muitos outros vieram. E quando Jesus, em Mateus 24, vai falar sobre a volta dele, a qual nós estamos aguardando, amém, que nós cantamos hoje, ele fala a mesma coisa. Cuidado, para que ninguém vos engane. Então, o Evangelho, irmãos, é o antídoto para preparar o teu coração contra todo o engano. Então, o que é o Evangelho? É a boa notícia de quem é Deus para nós. E quem é Deus? É o que nós estamos tentando ensinar para todos nós. A imagem correta de Deus. Destruindo a imagem errada sobre o amor e sobre a justiça. Então, para a pergunta feita dessa geração, no seu próprio coração para Deus, é o seguinte: aonde está a justiça de Deus? Aonde está? Porque eu estou endividado, porque meu filho está doente, porque as coisas não melhoram, que o nosso país não prospera. Aonde está a justiça de Deus? Então é o seguinte: se o evangelho ao qual nós estamos abraçando, ou seja, a vida cristã qual nós estamos abraçando, está fazendo essas perguntas no nosso coração, tome cuidado, porque pode ser que você já esteja entrando dentro do engano, e você vai permitir que o evangelho do engano entre no teu coração. Quais são um dos evangelhos enganosos que nós estamos vendo já por aí? Um dos mais perigosos nessa nossa geração, chamado hipergraça. O evangelho da hipergraça tem destruído o coração de muitos cristãos. Mas por quê? Porque eles permitem, ou estão permitindo, negligenciar ou barganhar conceitos do reino de Deus em detrimento de prosperidade, detrimento de conquistas, de vitória na sua vida pessoal, assim por diante. É como se um cristão fosse impossível de sofrer, porque se Deus me ama, Ele não permite que eu sofra, e assim por diante. Abra então comigo Malaquias capítulo 3, verso 1. Conseguiram achar? Glória a Deus. Malaquias 3, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Como que ele responde a pergunta sobre a injustiça? Antes que eu vá, é necessário que vá alguém antes de mim. Presta atenção no que eu estou falando. Antes que eu vá, é necessário que vá alguém antes de mim. Quem que o Senhor está enviando antes dele aqui, nesse caso dessa geração? Malaquias, profeta. E qual é a palavra do profeta? Arrependei-vos. Depois de 400 anos que acontece isso aqui, aparece alguém do deserto pregando algo um pouco parecido. João Batista. E a pregação dele é o quê? Arrependei-vos. Aí aparece Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. E aí Jesus morre, ressuscita, depois de 40 dias sobe aos céus. E qual foi a palavra dos apóstolos depois de Jesus em Atos capítulo 2? Arrependei-vos. E aí depois de 80 anos a igreja está em maus lençóis, a igreja está
Nós vamos ver aqui Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Vocês já esqueceram das promessas do Senhor? Que foi falado pelos profetas, do que foi falado pelos apóstolos, do que foi falado pelo próprio Cristo. E aí o Senhor usa um ancião na ilha de Pátmos chamado João. Escreve as 7 cartas para as igrejas. Das 7 igrejas, qual ele destina as cartas, 5 delas, a palavra é uma só. Arrependei-vos. Irmãos, sempre que o Senhor quer vir sobre o seu povo, antes ele envia o mensageiro. E o mensageiro não tem outra mensagem a não ser arrependei-vos. Por isso que eu disse que semana passada era muito importante, antes da gente compartilhar essa semana. Então, o Senhor promete que antes que ele venha, ele vai enviar o mensageiro. Então, quando nós cantamos essa canção, por exemplo, preparar o caminho do Senhor, nós sabemos que a igreja de Jesus, primeiro precisa ela voltar para o Senhor, de todo o coração, para que ela possa chamar o mundo para o arrependimento. Então, o juízo sempre começa pela casa de Deus. A quem o profeta está profetizando aqui para se arrepender? Para o povo de Deus. Quando João Batista começa a pregar, ele prega para quem? Para o povo de Deus. Jesus pregava para quem? Para o povo de Deus. As cartas de Apocalipse foram escritas para quem? Para as 7 igrejas. Primeiro nós voltamos para o Senhor e então nós preparamos o caminho para que Ele volte. Vocês estão entendendo a importância dessa mensagem? O Senhor está fazendo tudo que nós cantamos. Ele vai fazer o que com os vales? O que Ele vai fazer com as montanhas? Tudo que está torto, Ele vai... Aquela musiquinha das crianças, né? E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que é torto, irmãos, na igreja, precisa ser endireitado. Porque Deus decidiu usar a igreja para preparar o mundo para a sua volta. Vocês estão entendendo a importância disso? Deus vai usar eu e você para preparar o mundo para a sua volta. Mas Ele quer primeiro que eu e você voltemos para Ele. De todo o coração. Acompanhem comigo a leitura. E então o que? Depois de preparar o meu caminho, o que vai acontecer? Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. O que eles estavam clamando? Eles estavam clamando algo que nem eles estavam preparados. O que eles estavam dizendo? É o seguinte, o que muitos de nós estamos falando é o seguinte: Senhor, olha a injustiça desse mundo, vem logo. E eles estavam dizendo, nós estamos fazendo tudo certo. E o Senhor está tentando mostrar para eles que se Ele viesse nessa geração a qual Ele está falando, eles não suportariam. Eu quero que você olhe para a sua vida, mesmo depois da palavra de semana passada de arrependimento. Se o Senhor voltasse hoje, você estaria qualificado para entrar no reino dos céus, olhar para os olhos dele como chama de fogo e não ser completamente destruído? Quem aqui consegue olhar para o sol e ficar... Você consegue ficar quanto tempo olhando para o sol? Hoje. Quanto tempo você consegue? Mesmo com óculos escuros. Quanto tempo? A Bíblia diz que o sol foi feito por ele. O sol é a obra das suas mãos. E ele é o verdadeiro sol da justiça. Se ele é o sol da justiça, quando os seus olhos, como chama de fogo, estiver sobre você... A pergunta, quem subsistirá? Então, na verdade, o próprio povo de Deus, às vezes, está tão distante da realidade de quem Ele é, que não sabe o que está pedindo. E esse povo, sabe o que eles estão falando? O Senhor está demorando para cumprir suas promessas. E o Senhor está dizendo, se eu vier hoje, eu acabo com a raça de vocês. Porque vocês não me amam. Vocês já não reconhecem o meu amor. Malaquias capítulo 1. Vocês já acham que eu sou injusto.
Como que um Deus justo vai vir para um povo que acha que ele é injusto? Tenta imaginar isso. O que seria? Entendeu o que eu quero dizer? E vai ficar pior a conversa de Deus com eles. Calma, vai ficar pior. Ou seja, como que Deus pode vir para um povo que não o conhece? João 17, capítulo 3. E a vida eterna é esta. O quê? Que vai para o céu, senta numa rede e fica sendo abanado pelos anjinhos. É isso que está escrito? Ir para o céu é ir para um outro lugar de descanso, onde eu não vou mais trabalhar. Toda essa ideia de céu, que foi construída na nossa mente através de filmes, folclores e mitos, afasta o nosso coração dele, porque vida eterna é conhecê-lo. E eternamente, nós cantamos agora. Eu nasci para te conhecer, eu nasci para estar com você. E toda a vida cristã que não está enfatizando o que é vida eterna é o espírito do engano, que talvez já esteja entrando no teu próprio coração. Agora olha o verso 2, acompanhe comigo o verso 2. Malaquias 3, verso 2. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem? Quem suportará? Essa é a pergunta. O Ivo esteve conosco há 2 semanas atrás e ele pôde começar o assunto, glórias a Deus, falando sobre um conceito que muitos de nós abandonamos ou muitos de nós nem sabemos. Qual que é a resposta de Deus para a injustiça que eles achavam que Deus era injusto? Vocês querem falar de justiça? Então tá, está reservado um dia na minha agenda, diz Deus, ele vai dizer aqui, onde eu enviarei aquele que é o justo. E aquele que é o justo julgará as obras de todos os homens, de todas as épocas, aquele que sonda o segredo do coração dos homens, aquele que diante dos seus olhos nada ficará impune, nada passará. Mas a pergunta é, e ele faz uma pergunta para o povo, vocês querem justiça? Então tá, a pergunta, quem subsistirá quando eu vier? Quem está preparado para esse dia? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Sabe o que é o fogo do ourives? Alguém que já teve a oportunidade de pegar algum tipo de trabalho em ouro, entregar na mão do ourives para ele transformar numa outra peça para você? Por exemplo, você tinha um anel e você queria transformar numa aliança para o teu casamento, algo do sentido. Ou uma corrente de ouro que você ganhou. As pessoas antigamente utilizavam dente de ouro, né? Toda vez que você submete o ouro na mão do ourives, você perde um pouco do ouro. Sabe por quê? Que mesmo o ouro existe impurezas. Já viu essa ideia de 10 quilates, 18 quilates, 24 quilates e assim por diante? Isso fala da pureza do ouro. Ele está dizendo que ele virá como fogo. E como nós podemos subsistir? Quem vai conseguir permanecer diante do fogo que tudo consome? E ele dá o exemplo do sol mesmo. Ele é o sol da justiça. Quantos milhões de anos de distância está o sol de nós, irmãos? Quem sabe? Provavelmente seja bilhões, não seja nem milhões. E num sol de 40 graus, sem protetor solar, você aguenta quanto tempo? Quanto tempo você aguenta ficar num sol, exposto ao sol, sem protetor solar, ou até mesmo com protetor solar, diante de um sol de 40 graus, sem proteção? Quanto tempo você aguenta? Vamos fazer uma conta. Se você ficar 6 horas direto exposto ao sol, esse sol de 40 graus que eu estou falando, sem proteção nenhuma, o que acontece com você? Você vai sofrer uma queimadura, talvez de 1º grau.
Mas se você ficar 12 horas exposto a um sol de 40 graus, você vai ter uma queimadura de uns segundo grau, talvez já. Que é onde sobe aquela bolinha, né? Se você ficar exposto a esse mesmo sol 3 dias seguidos em 12 horas, você vai ter uma queimadura de terceiro grau. Eu estou falando de um sol que está a bilhões de distância. E aquele que é maior do que o sol estará aqui. Quem subsistirá? E sabe qual era a resposta de Deus para ele? A resposta deles para Deus? Desculpe, a resposta que ele estava dando para Deus? Nós vamos subsistir. E sabe por que ele estava falando isso? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu vou para a igreja. Aí o Senhor está tentando mostrar para eles: se eu vier hoje, nenhum de vocês subsiste, porque vocês estão confiando na sua justiça. Como que eu provo isso? Malaquias 2,17. No coração de vocês dizem: Deus é injusto. Percebe? Então, irmão, se você que ouviu a mensagem até aqui não está deixando Deus revelar para você o que é a justiça de Deus, você será um sério candidato a não subsistir diante do justo Deus. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia para Deus. Sabe o que é a justiça do homem? É tipo assim: eu faço por merecer, baseado em mérito. E nós destruímos isso, mostrando que o único que teve mérito foi Jesus, porque foi o único que morreu sem pecado. Em nosso lugar sofreu o dano da morte, em nosso lugar sofreu a ira de Deus. Nós lemos Isaías capítulo 53. A Bíblia diz que nós estamos destinados à ira, porque somos pecadores. Claro que também já construímos que se você tem uma fé viva em Jesus, Ele é poderoso para te salvar da ira de Deus e através da sua vida experimentar a vida abundante. É claro, mas isso é algo pela fé. Nós construímos isso, Romanos 3, Romanos 5, mostrando que se você crê na obra de Cristo como seu justo justificador, suficientemente, ou seja, apenas confiando no que Cristo fez, você pode ser justificado. Então naquele dia você terá confiança diante dele, mas apenas pela fé. Este povo estava confiando em si mesmo, confiando na sua aparência de piedade, confiando em méritos da sua religiosidade. Como você pode talvez estar confiando em você mesmo: ah, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu venho na igreja, porque eu sei um monte de coisa da Bíblia. Tudo isso para Deus é nada. Até porque conhecimento, ele deixou muito claro lá em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 2, que ele destruiu de propósito a sabedoria dos sábios desse mundo e decidiu revelar os pequeninos pelo evangelho e confundiu as coisas desse mundo para que de fato, de verdade, fosse dado apenas aos filhinhos, aqueles a quem ele revela. Antes de continuar lendo Malaquias, e nós vamos ler Malaquias ainda até o verso 5, mas antes disso eu quero ler com vocês alguns textos para você perceber que esse conceito do juízo de Deus já tinha sido falado para eles. E eu quero construir no seu coração a ideia de que se você não está deixando Deus construir no seu coração o conceito da justiça bíblica, você também vai perder a sensação, o sentimento e a esperança, a perseverança de ficar vigilante. E quando ele vier, você pode ser encontrado dormindo, que é o primeiro texto que nós usamos nessa série lá há 4 meses atrás. Eram 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, 5 dormiram, e porque estavam dormindo, ouve-se a voz: eis o noivo. Elas acordaram e não tinha azeite. E elas queriam correr para comprar azeite, correram para comprar. Quando for, a porta estava fechada, não dava mais tempo. Eu quero ler outros textos para mostrar para vocês que esse povo que eu estou falando de Malaquias, não era a primeira vez que eles ouviram falar do Deus justo. E que haveria um dia onde o Senhor enviaria o seu ungido, o seu Messias, para exercer juízo e julgamento.
Eu quero mostrar para vocês que por eles abraçarem um evangelho que não é evangelho bíblico, eles perderam a esperança verdadeira da volta do Senhor. E foram completamente enganados. E foram uma geração praticamente incapaz de se arrepender. Vamos ver isso. Livro de Amós. Abra comigo Amós, capítulo 5, verso 18. Amós é bem antes do que está acontecendo aqui, tá, irmãos? Eu não tenho certeza, mas se estiver errado também não tem problema. Eu acredito que era mais ou menos perto de 250 a 300 anos antes do que nós estamos vendo aqui. Eles deveriam olhar para a palavra profética do Senhor, que eles tinham ela. Quantos aqui têm Bíblia? Então, você também tem as promessas. Eles tinham ela, você não está entendendo o que eu estou falando? Mas estavam vigilantes nela. A palavra estava viva no coração deles. Eles estavam vivendo a partir dessas palavras. Vamos ver. Amós 5, verso 18. Olha o que o Senhor diz. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. O Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor. Ai de vós! Por que vocês estão querendo apressar esse dia? Ora, será um tempo de trevas, não de luz. Vocês não sabem o que estão pedindo. Sabe o que eles estavam falando? Senhor, volta logo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Porque se eu vier em minha glória, vocês não permanecem, vocês não subsistem, vocês serão consumidos. Eu vou passar como um rolo compressor por cima de vocês. Por quê? Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu pergunto, e a igreja brasileira está diferente? Numa população onde, segundo o IBGE, nós somos 40% do país. Por que a criminalidade não baixa? Por que o divórcio não diminui? Por que os homicídios não abaixam? Por que a corrupção só aumenta? Porque existe um cristianismo de lábios, não de coração. Por isso que a palavra é para a igreja primeiro, a linha, para que vocês possam ser o meu canal para o mundo. Porque se eu vier, você lembra quando falaram assim, Jesus, mas por que estamos vendo joio no meio do trigo? Deixa a gente arrancar. Deixa a gente tirar. O que o Senhor respondeu? Vocês não saberão a diferença. Vocês não saberão a diferença. Vocês vão arrancar joio e trigo junto. Irmãos, por aparência externa, não está difícil de saber quem é cristão de verdade ou não. Tá ou não? Ou é só eu que tenho dificuldade? É possível que num salão de uma igreja como nós estamos hoje, que a igreja são as pessoas, mas aonde a igreja está, como esse lugar, nós tenhamos aqui também joio e trigo. E se nós fôssemos fazer o julgamento por nós mesmos, talvez a gente não saberia diferenciar. É isso que o Senhor está falando. A palavra minha é para vocês que dizem que me amam, mas o coração está longe de mim. Verso 19. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso? Meu Deus, tenta imaginar. Já assistiram aquele filme do Leonardo DiCaprio? Que ele tem um problema com o urso? Como que é o nome do filme? O Regresso. Ele tenta fugir das garras daquele urso. O que acontece? E quando ele acha que se safou, ele se depara com uma tribo indígena. Não é assim? Só se dá mal no filme. Você está fugindo de um leão. Quando você acha que você está bem, aparece na tua frente um urso. Para onde você vai? Ele está dizendo que
Não tem como fugir. Está entendendo o que ele está querendo explicar? Tá entendendo? O dia do Senhor será esse dia onde não tem como fugir. Você lembra da arca de Noé? Tem para onde fugir se você não está dentro da arca? Quantos sobreviveram fora da arca? Ninguém. Não tem como fugir. É isso que ele está tentando construir no meio do seu coração. Esse é o tempo chamado hoje, o tempo de você voltar para Ele. Porque se você esperar para voltar quando Ele vier, não tem tempo para fugir. Inclusive, ele vai dar o exemplo no sermão escatológico, nós vamos estudar muito sobre isso ano que vem, que Ele virá como ladrão. Ou seja, se você não estiver vigilante, Ele te pegará de surpresa, de calça curta, como diz outro, dormindo. E quando você acordar, não tem mais nada para casa, porque o ladrão levou. Ele diz, mas vocês não serão assim, porque vocês estarão aguardando a minha vinda. Será como um leão que se deparasse com um grande urso feroz, como se alguém entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será assim de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ele diz que naqueles dias, 1/3 da lua, depois 1/3 do sol, depois 1/3 do dia, a gente vai citar sobre isso para você perceber, vai ser um dia de trevas. Abra comigo também Isaías capítulo 13, verso 6. Isaías capítulo 13. Isaías também é um profeta antes de Malaquias. Eu quero mostrar para você que Deus nunca deixou a humanidade sem saber o que Ele ia fazer, sem saber o que Ele está fazendo, e hoje também não. A pergunta, os seus profetas estão levantando as suas vozes para dizer isso? Nós estamos. Nós estamos levantando nossas vozes como nós cantamos na canção. E a voz dos seus profetas se ouvirá. Mas a voz dos profetas é primeiro para a casa de Deus. Para que haja um alinhamento. Para que todos os montes se aplanem. Nós vamos ler do 6 até o verso 13. Isaías 13, 6 ao 13. Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo e chegará com grande destruição da parte do Senhor. Pranteai é chorar, Ele está chamando ao arrependimento mais uma vez. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de medo, de pavor. Tenta imaginar isso que eu estou falando. Eu tento imaginar o que foi, irmãos, quando, diante da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês já assistiram o filme do Pearl Harbor, ou os filmes que contam a história de Pearl Harbor, depois em sequência, aquela bomba de Hiroshima. Tenta imaginar o pavor de ver a bomba explodindo e tudo sendo consumido. Naqueles dias, não se compara com a presença dele aqui, pessoalmente. Quando ele vier, se a sua fé não estiver bem verdadeira, viva naquele que é o nosso Senhor e justificador, que é o próprio Senhor, Ele não será o salvador da ira, porque Ele será o aplicador da ira. Pergunta, Jesus, Ele te salva da ira ou Ele vai te aplicar a ira quando Ele vier? Verso 8, ficarão apavorados de dores e aflições os dominarão. Marcelo, mas isso é mensagem para se pregar em domingo? Eu queria uma mensagem divertida, alegre, feliz, que me mandasse para casa, com alegria. Se você não se alegra com a palavra vinda do próprio Senhor, talvez você não quer a palavra do Senhor. Porque toda a palavra vinda do Senhor traz alegria no nosso coração.
embora no primeiro momento traga tristeza, mas a tristeza, a vinda do Senhor, produz arrependimento, que se a gente permitir chegar no seu processo completo, traz alegria. Os homens se contorcerão com mulher em trabalho de parto. Então as mulheres aqui, que já tiveram trabalho de parto, se eu perguntar a vocês, vocês sentiam essa dorzinha todo dia? Uma dorzinha gostosa, né? O que você acha, irmã? Uma dor tão gostosa. Como que será, irmãos? Por exemplo, uns dias antes da vinda do Senhor, a gente não sabe precisar qual dia, ou necessariamente quais semanas, mas a Bíblia diz que antes que esse dia que eu estou falando aconteça, virá um demônio que o Senhor permitirá a vinda sobre a terra, e que vai trazer um tipo de tormento e dor sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, a ponto que essas pessoas serão atormentadas por 5 meses, e as pessoas procurarão a morte, e a morte fugirá delas. E ainda não é o dia que o Senhor vem. Para você perceber o que é quando as pessoas pedem justiça, você não sabe o que está pedindo. Porque aquele povo estava pedindo justiça, e o Senhor está tentando mostrar para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. Deixa eu construir o que é justiça no coração de vocês. Porque se vocês deixarem eu construir o conceito meu de justiça, vocês conseguem se preparar em mim, para quando eu vier, você não será confundido. Eis, portanto, que está perto o dia do Senhor, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Se você não se arrepende até o dia que ele vier, o que ele diz que vai acontecer? Verso 10: com efeito, as estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará sua claridade. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira do Senhor dos exércitos, no dia do furor do seu juízo. Irmãos, vamos lá, a igreja está preparada para esse dia. O que você acha? Então tá, não vamos então entrar nesse lugar. Olha para o teu coração. Sua família está preparada para esse dia? Responda, irmãos. Sua família está preparada para esse dia que eu estou falando aqui? Ou você não crê nesse dia? Você já permitiu o engano da injustiça entrar no teu coração, ao ponto de você já não crer mais nesse tipo de mensagem? Você só crê nas mensagens quando fala de bênção, de riquezas. Vamos ler um outro texto, Apocalipse. E agora nós vamos para um texto do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 6. Para você perceber que esse conceito do dia do juízo, o dia do julgamento, é um conceito eterno, é um conceito centrado nas Escrituras, é um conceito que é central na Bíblia, e que se você não sabia, você era um cristão imaturo, porque Hebreus capítulo 6, se não me engano, vai dizer que é básico o tema do juízo eterno, os princípios elementares, básicos da fé cristã é juízo eterno. Jesus, quando esteve aqui, irmãos, como homem, ele pregou: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Abriram lá? Apocalipse capítulo 6, verso 12. Agora tenta imaginar, João olha para os céus e Deus permite que ele tenha uma visão do futuro,
mostrando agora tudo aquilo que os profetas falaram. Irmãos, presta atenção como tem gente que não dá credibilidade na Bíblia, né? Apocalipse foi escrito no ano 80 aproximadamente da era cristã. Aproximadamente 50 anos depois que Jesus havia sido assunto aos céus. Isaías havia escrito o que nós lemos anteriormente, no mínimo 1500 anos antes. Falando o quê? Da mesma coisa. Sabe por que eu fico assim animado com o Senhor? Por que ele escreve a mesma coisa para uma geração que viu ele na terra? Presta atenção aqui. Eu preciso avisar uma geração que faz só 50 anos que esteve comigo, que eu vou voltar, e que o meu dia, o dia que eu vou voltar, será um dia mais difícil para a humanidade. Por que ele precisava voltar? Por que ele precisava avisar? Porque como é que estava a situação da igreja depois de 50 anos que Jesus morreu? Apocalipse capítulo 2. Igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaram o primeiro amor. Ele vai uma por uma. E eu tenho contra ti que vocês são mornos, frios. Bom, se fosse frio seria bom. Eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. A outra, tenho contra ti que vocês têm permitido que Jezabel, a manipulação do mundo, do sistema do mundo entra na igreja, o mundanismo entra na igreja. Não está acontecendo isso hoje, né? Não, isso aqui não acontece na nossa geração. Tenho contra vocês que vocês têm permitido que no meio de vocês tenha o... Sabe o que ele fala? O trono de Satanás. Meu Deus. É isso que ele diz. Para uma geração... Você percebe, irmãos, que o conceito é o mesmo? O Senhor está falando... O Senhor não mudou o assunto. Converta, volte coração, porque eu estou voltando. E o mundo precisa saber que eu estou voltando, mas eu vou avisá-los através das minhas trombetas. Quem são as minhas trombetas? A igreja. Apocalipse 6, verso 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra. Nós temos que imaginar isso. Se você crê na Bíblia, como que foi a destruição de Sodoma e Gomorra? Veio fogo do céu e destruiu a cidade inteira em segundos. Isso que está acontecendo aqui está acontecendo em todo o mundo. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho, como se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Tenta imaginar isso, meu. Um terremoto capaz de mover as ilhas e as cidades de lugares. É possível que uma ilha que era num país foi encontrada em outro país. Que tamanho terremoto tem que acontecer para que isso aconteça? Leva milhões de anos para que um monte diminua ou mude de lugar centímetros. Pesquise para você ver naqueles canal, né, da Discovery. A Antártida, né, tá tendo aqui todo aquele processo, né, das geleiras, mas se leva milhões de anos para movimentar centímetros. Num só dia, os montes mudarão de lugar pelo terremoto que virá. Quem já assistiu o filme 2012 vai ter uma ideia do que eu estou falando. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E o que eles gritavam? Olha o que as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, que não confiaram em Cristo como Salvador das suas vidas, que não arrependeram e voltaram o coração para Deus, depois de todas as oportunidades que tiveram para se arrepender, então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. O que eles berraram? Caiam sobre nós
e oculte-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Eles estão com medo do quê? Não do que está acontecendo. Não é disso. Embora tudo o que está acontecendo só está mostrando que ele está vindo. E quando nós vemos o Apocalipse, vai perceber que mesmo as pessoas, vendo o que estava acontecendo, eles não arrependeram dos seus pecados. Mas do que eles estavam apavorados de medo? Presta atenção. Verso 16. Então passaram a berrar para as montanhas: caiam sobre nós. A gente prefere ser esmagado pela montanha do que olhar na face do Cristo. Tenta imaginar isso. Montanha, por favor, cai-me e me mate de vez. Porque eu não vou aguentar olhar na face daquele que os olhos é como chamas de fogo. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele, não é daquilo, é daquele. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom até aqui, irmãos? Precisamos ler mais para você aprender sobre isso. Vamos concluir Malaquias 3, que eu falei que nós íamos concluir aquele texto. Malaquias, capítulo 3. Nós paramos no verso 3. Agora nós vamos ler o verso 4. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. O que o Senhor está dizendo? Eu sonho com esse dia, onde os meus filhos terão voltado todo o coração para mim. E eu vou me alegrar das suas ofertas. Hoje, o Senhor falando, hoje, eu prefiro que vocês fechem as portas da igreja, parem de cultuar. Nós já estudamos isso. Nós vamos ver quem vai falar isso de volta. Sabe o que o Senhor está falando? Ele usou Ageu para falar isso. Hoje, uma geração que tem abandonado o amor bíblico e abandonado a justiça bíblica. Sabe o que o Senhor fala para essa igreja? Hoje eu estou a ponto de vomitar. Mas ele diz, quando eu vier, eu vou purificar o meu povo. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu quero voltar a sentir prazer de ouvir os seus cânticos. Eu quero voltar a sentir prazer de estar com o meu povo. Irmãos, quando você acha... Quem aqui tem vontade... de verdade, assim, pode levantar a mão, de estar com Cristo? Não, seja bem sincero. Amém? Você tem vontade? Sabe o que eu quero dizer para você? Ele tem mais. É Ele quem não vê a hora disso acontecer. Tanto que Ele está gritando há 6.000 anos. Eu quero voltar para o Éden. Eu quero voltar para aquele lugar onde nós podíamos ter comunhão todo dia. Percebe? Leia Apocalipse capítulo 22 para você perceber. Quando ele vier, ele vai abrir as portas do Éden novamente. Lembra que nós somos expulsos? Ele está dizendo o seguinte no verso 4. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Quando vai ser isso? Quando eu vier e purificar o meu povo. Eis que virei a vós, outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros. O que está dizendo? Dentre vocês existe feiticeiros. Dentre vocês existe adúlteros. Que nós já falamos semana passada. O que é um adúltero? É todo aquele que divide a glória de Deus com qualquer outra coisa.
Um exemplo que ele vai trabalhar aqui semana que vem, a partir do verso 6, nós não vamos dizer hoje, é amor ao dinheiro. O que o Senhor fala que é o princípio de todos os males, chamado de mamon. Contra os que mentem, contra os que juram falsamente, falei sobre isso, que isso entristece o Espírito Santo, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seus salários, e isto aqui é injustiça. Os que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros de seus direitos, demonstrando total falta de temor a respeito à minha pessoa. Ele está falando do povo de Deus. Isso aqui estava acontecendo no meio do povo de Deus, e eles falando para Deus, você é injusto. Consegue? Você percebe uma religiosidade aparente? Uma aparência superficial de um cristão? O Senhor diz, vocês querem que eu venha, mas olha o que eu estou vendo no meio de vocês. Para concluir hoje, e você prepara o teu coração, continue, termine de ler Malaquias capítulo 3, nós vamos continuar semana que vem, mas eu quero concluir com um texto de 2 Pedro capítulo 3. Para que essa reflexão seja algo que você possa levar para a tua casa. Amém? Amém? Pedro está na geração imediata do Senhor. Quando o Senhor foi sentar aos céus, isso que ele está escrevendo não passou tanto tempo como o do Apocalipse. E depois, talvez aqui, não sei se 30 anos, se 20 anos, não dá para saber ao certo, como Malaquias, eles tinham experimentado avivamento com Ageu e Zacarias, e depois, aproximadamente 15, 20 anos, eles abandonaram. Nós esquecemos rápido do Senhor, irmãos. E Pedro tem que escrever essa carta para o povo. Algumas dessas pessoas aqui, é possível que alguma dessas pessoas do qual Pedro estava escrevendo, estiveram com o Senhor. Escuta o que eu estou falando aqui. Presta atenção. Presta muita atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É possível que você já teve bastante experiência com o Senhor. Há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, ou naquele ano que o Senhor te encontrou. E se você não está queimando de amor por Jesus, hoje, essa palavra é para você. E a pergunta, por que você não está queimando por Jesus? Hoje. Porque essa palavra não está no seu coração. Qual palavra? Ele está voltando. Todo cristão que não tem essa esperança viva no seu coração, vai entrar em pecado, vai entrar em frieza espiritual. Ou como diz 1 Coríntios capítulo 15, é um miserável. Aquele que espera no Senhor apenas nessa vida. Olha a carta de Pedro. Para uma geração que provavelmente, assim como Pedro, viu o Senhor. Eu li uma coisa disso, eu tenho falado para vocês isso, eu achei maravilhoso o seguinte, que experiências espirituais do passado não é desculpa à frieza de hoje. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente. Eu quero com essa palavra despertar a vossa mente. Despertar a vossa consciência. Despertar o vosso entendimento. Despertar a esperança. Como dizia Jeremias, volte a trazer à minha memória aquilo que traz esperança. E o que é que traz uma esperança viva no coração do cristão? O dia do Senhor. Verso 2, por que eu quero fazer isso? Para que vos lembreis do quê? Olha aqui, para que vos lembreis do quê? Das palavras que foram ditas pelo quem? Agora ele vai numerar. Por isso que eu li alguns textos. Eu li Amós, eu li Isaías, né? Eu poderia ler Sofonias, eu poderia ler Zacarias, eu poderia ler Ezequiel, eu poderia ler João Batista.
Os evangelhos, eu li só alguns, Apocalipse. Porque tudo que foi dito antes pelos profetas, o próprio Senhor Jesus, quando esteve conosco, falou o mesmo assunto. E os apóstolos estão ensinando o mesmo assunto. Eu preciso lembrar vocês disso. Por que ele precisava lembrar? Porque a mesma coisa estava acontecendo de novo. As injustiças do mundo e as dificuldades da vida estavam fazendo eles questionar o amor de Deus e questionar a justiça de Deus, fazendo com que eles estivessem abandonando o verdadeiro evangelho. Verso 3. Antes de tudo, considere atentamente. O que ele está dizendo? Considere atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões, que eu tenho falado, cuidado com o engano. Eles proclamarão o quê? O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Oh, Marcelo, esse assunto eu já ouvi. Não acredito que você está caindo nessa ainda. Não acredito, Marcelo, que você está tão ultrapassado. Esse assunto de Jesus, a volta de Jesus. Que isso, cara? Zombando da promessa da vinda do Senhor. Irmãos, se no teu coração a promessa da vinda do Senhor não é viva, você está morrendo. Se já não está morto, como o Senhor disse, embora fosse frio. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o início da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. O que está querendo dizer? Vocês deliberadamente não permite que Deus construa uma mentalidade bíblica no seu coração. Você tem uma mentalidade liberal, você tem uma mentalidade mundana sobre Deus. Você está permitindo que conceitos filosóficos entrem no seu coração, antropológicos. Irmãos, vocês estão permitindo que esses conceitos humanos, sofismas, dogmas, entrem no seu coração, menos a verdade bíblica. Porque se vocês tivessem a mentalidade bíblica, todos os profetas falaram a mesma coisa. E desde Noé, Deus está reservando o dia para um dia, chamado dia do juízo. Ora, verso 7, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão sendo preparados. Repita comigo, preparados para o fogo. Se o primeiro juízo veio através da água, o juízo, no mundo, o último juízo está sendo parado para ser com fogo. Concordando com tudo que nós lemos até aqui, reservados para o dia, repita comigo, o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não está atrasado. O Senhor, verso 9, não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns estão julgando. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para com quem? Para com quem? Para com o seu povo. E não quer que ninguém pereça. Por exemplo, se o Senhor tivesse vindo semana passada e você não soubesse essa palavra, o que tinha acontecido com você? Se o Senhor tivesse voltado a talvez 5 anos atrás, você estaria construindo a arca. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao... Quando que veio o dilúvio? Quando a arca estava pronta. E quantos acreditaram no justo Noé, que diz, está vindo o dia do juízo? Quem entrou na arca?
Só ele e sua família. Ele diz que da mesma maneira será o dia do Senhor. Verso 10: entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão, ao som de um terrível estrondo, nós já falamos disso. E os elementos se desintegrarão pela ação do calor, já falamos também. A terra e toda a obra nela existente será exposta ao fogo, já falamos. Ora, se tudo que existe será assim, se tudo que isso que nós estamos falando é verdade, se isso vai acontecer mesmo, pergunta: você está construindo a arca? Você está preparando sua família para esse dia? Se o Senhor voltar hoje, encontrará fé na tua casa. E eu quero terminar com essa pergunta, para você permitir que Deus trabalhe ela no seu coração, para que você semana que vem esteja conosco para concluir essa mensagem. Ora, se tudo que eu falei até agora, como o verso 11 diz, ora, se tudo que existe será assim, aniquilado, que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Que tipo de pessoas? Vamos responder a pergunta da geração de Malaquias. O Senhor é injusto. Você acha que esse tipo de pessoa está preparada para o justo juiz? Aquele considerar Jesus como injusto vai ajudar você a se safar desse dia? O que você acha? Que tipo de pessoas, irmãos, nós precisamos nos tornar? Que tipo de pessoas você precisa? Que tipo de família você precisa ter? Que tipo de educação você precisa dar para os seus filhos? Que tipo de igreja nós precisamos nos tornar para esse dia? O problema é que muitos de nós não crê mais nesse dia. Sabe por quê? Porque o nosso conceito sobre Deus é um conceito humano e não um conceito bíblico. Que se o teu conceito sobre Deus for um conceito bíblico, você tem que viver como se esse dia fosse chegar amanhã. É isso que a Bíblia diz? Vigiai, porque ele pode aparecer hoje na porta da sua casa. O Senhor disse que nós temos que estar vigilantes como se o ladrão fosse aparecer hoje. Mas isso o ladrão faz assim, no mês de novembro eu vou aparecer na tua casa e vou levar tudo. Qual dos dias de novembro você dormiria? Acho que não vai ser o primeiro, né? Você ficaria todos os dias acordado? O Senhor disse exatamente isso. Eu vou vir como um ladrão. Mas só será pego como um ladrão aquele que não se prepara para esse dia. E o Senhor quer preparar quem primeiro? O seu povo. O seu povo. E através do seu povo, Ele quer preparar aquela pessoa lá que você conhece, que não conhece o Senhor. Aquele teu familiar que está morto por causa do pecado. E você sabe que se ele morreu hoje, ele não estará com o Senhor. Aquele teu parente que você quer que o Senhor transforme a vida dele. Deus primeiro quer transformar a sua vida. Para que através da sua vida, Ele possa tocar a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus.